Hello! Aqui é a Vânia da Managed English, mais uma semana para falar sobre inglês com vocês. Hoje eu vou tocar num assunto um pouco mais delicado, que é força de vontade. E para começar a falar sobre isso, eu vou citar um caso que eu cito no meu e-book também. Eu tive um aluno que é gerente, diretor, não sei, de uma multinacional aqui na região, e esse cara, por ter muito dinheiro, tal, ele vinha para aula com a esposa dele, inclusive, e não fazia nada. A esposa se esforçava, mas ele não fazia nada. Ele vinha para aula para brincar, parecia um moleque, sempre brincando, sempre feliz, sempre rindo, mas assim que eu cobrava alguma coisa, ele virava a cara, fechava a cara e aí não tinha mais conversa. Bom, logicamente a esposa dele estava progredindo e ele não. E aí acabou gerando uma competição interna porque ele não admitia que a esposa estivesse indo mais rápido que ele ou que estivesse aprendendo mais do que ele. Conclusão, depois de um tempo e uma conversa séria com ele, nós decidimos que não seria o melhor caminho ele continuar por aqui. A esposa era bem-vinda, mas ele, infelizmente, não tinha os pré-requisitos para alguém que quer aprender inglês, que é se esforçar. Então ele saiu. Saiu, logicamente, falando mal da gente, e por aí ele até comentou que era um absurdo eu não ter conseguido colocar na cabeça dele o inglês, que era obrigação minha fazê-lo se motivar e era obrigação minha fazer com que tudo entrasse na cabeça dele com facilidade. Bom, eu dei jogos, eu dei música, eu dei filme, eu dei exercícios de computador, eu fiz aulas de conversação, só que o cara sabia, para ser bem honesta, eu acho que ele sabia no máximo umas 60, 70 palavras em inglês. Não dá para fazer uma conversação por muito tempo. E tudo que você explicava, ele já tinha inclusive sido aluno de quase um ano de uma outra escola, mas ele não retinha nada. E aí você começa a vasculhar mais e descobre que a pessoa não estuda em hipótese alguma em casa. O que ele fazia, como ele sempre leva a esposa para estudar com ele, era copiar tudo que a esposa tinha feito. Essa pessoa não vai progredir. E por mais motivação que eu passe dentro de uma sala de aula, a hora que ele chega em casa, a motivação tem que partir dele. Se essa pessoa, e não só especificamente essa pessoa que eu estava comentando, mas se um aluno de inglês, a hora que chega em casa, ele acha que é mais importante assistir um jogo de futebol do que fazer uma lição de inglês, que é mais importante sair para beber com os amigos do que ler um texto em inglês e ouvir e treinar para poder ler na próxima aula. Se tudo que é relativo a estudar é menos importante do que um jogo de futebol, uma bebida com os amigos, sei lá, assistir televisão, assistir um filme na TV, sair para jogar conversa fora com alguém. Você precisa desses momentos de diversão, mas você precisa também estabelecer regras e fazer coisas. E às vezes significa que você vai estar cansado, que você está mesmo querendo deitar no sofá e dormir ali mesmo, nem ir para a cama. Mas você tem que se forçar a fazer alguma coisa. Você tem que impor um determinado horário para que você desenvolva determinadas atividades. Eu tenho alguns alunos que, enquanto eles estavam fazendo faculdade, eles trabalhavam o dia inteiro, saíam para casa, tomavam banho e iam para a escola à noite, reclamando que tinha que ir para a faculdade, que aula chata, que isso, que aquilo, que não sei o quê, mas eles iam para a faculdade. E aí, de repente, terminou a faculdade, tem que comparecer 1 ou 2 vezes por semana só na escola de inglês, e por 1 hora, geralmente, por cada vez que vem, e mesmo assim, essa pessoa, quando chega em casa, não faz nada do que foi sugerido. Você passa um e-book grátis, você empresta livros, você empresta filmes, você empresta jogos e a pessoa volta 1, 2 semanas depois. Ah, eu devolvi, mas eu não vi não. Ah, estou muito cansado. Ai, não tenho vontade. Ai, pelo amor de Deus, isso é muito chato. Gente, você nunca vai aprender e você nunca vai sair do zero, das 40, 50, 60 palavrinhas que você conhece, se você não se esforçar. Não é o professor que tem que enfiar na tua cabeça. Não tem jeito da gente fazer isso. Tanto que eu conseguia fazer com que a esposa dele entendesse muita coisa e esse cara não entendia. Por quê? Porque ela fazia as atividades que eu pedia para fazer em casa e ele não.
Todo estudo precisa de uma área, uma fase de reconhecimento, de fixação de conteúdo. Isso acontece com exercícios e isso acontece com leitura, com áudio. Mas se a pessoa se recusa a fazer tudo isso, ela vai chegar na semana seguinte já não lembrando mais o que ela viu na semana anterior e sucessivamente isso vai acontecer. Parte do aluno, parte de você. É por isso, inclusive, que o meu guia de inglês, ou os livros que eu escrevo, ou as dicas que eu dou na internet, vão funcionar para muitas pessoas e para outros não. Vai funcionar para aquele que utiliza aquilo que eu estou explicando e desenvolve alguma coisa em cima disso. Vai fazer um exercício, vai procurar outros vídeos falando sobre o assunto, vai assistir filmes e começar a pegar sempre, esse aqui é aquele negócio que a professora ensinou, nossa, é mesmo, é usado desse jeito. Agora, aquele que ouviu, entrou para um lado, saiu para o outro, ou bota o negócio lá, tipo, vai assistir o vídeo, ele simplesmente põe o vídeo e vai mexer em outra coisa, não tá nem aí, de repente acabou o vídeo, ele nem sabe que o vídeo acabou, esse não vai aprender. E não é culpa do professor, é culpa do próprio aluno. Quando o aluno aprende que ele tem que assumir responsabilidade pelo seu aprendizado, aí sim ele progride. Quer um outro exemplo? Eu tinha uma amiga que ela detestava inglês. Eu não quero inglês, eu não vou aprender inglês, pelo amor de Deus, que porcaria, que chato, que não sei o quê. De repente ela conheceu um menino, né, uma amiga veio de fora, trouxe uns conhecidos, uns amigos do exterior, ela se apaixonou por esse menino e aí a motivação dela surgiu, ela aprendeu inglês. Em menos de 2 meses essa menina já estava se comunicando em inglês. O que faltava? Força de vontade. O professor era o mesmo, eu. Mas ela só resolveu aprender porque ela tinha uma motivação extra. As pessoas que fazem as coisas, elas precisam se automotivar. Um bom estudante, ele é automotivado. Empreendedores são automotivados. Os bons funcionários das empresas são automotivados, porque ele não precisa de alguém o tempo inteiro falando, precisa fazer isso, você não fez não sei o que lá. Ele sabe fazer sozinho. E se ele sabe fazer sozinho, ele aprende mais e ele é admirado por todo mundo que está ao redor. Então fica a minha dica de hoje, a força de vontade tem que partir de vocês. E ela não começa da noite para o dia, plim, como um passe de mágica, não. Ela exige que vocês se esforcem para estabelecer uma rotina até que isso comece a ser comum para vocês fazerem. Eu espero que isso seja útil, que vocês comecem a pensar melhor em como vocês estão estudando e eu vejo vocês na próxima semana. Se gostaram da dica, se acham que elas podem ser úteis para vocês ou para os amigos ao redor, curtam, compartilhem. Se vocês estiverem no YouTube, clica aqui assim no nosso canal e aí o YouTube manda toda semana uma mensagem informando quando a gente tiver vídeo novo. E para receber esse guia de inglês que eu estava comentando agora, é só vocês clicarem aqui do lado. Geralmente e infelizmente, o pessoal que tem conta no Hotmail vai ter um pouquinho mais de dificuldade para receber por causa de todos os filtros do Hotmail, mas não é motivo para desistir nem ficar triste. Se vocês se inscreverem, entrou no link, colocou o e-mail de vocês, se 10, 15 minutos depois vocês ainda não tiverem recebido o e-mail para que vocês cliquem e confirmem que vocês realmente querem esse book, é só vocês enviarem o e-mail para mim, aqui, nesse endereço que vai ficar aqui embaixo, e eu, pessoalmente, vou resolver o problema de vocês. Então eu fico por aqui e eu vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!